esse estudo que eu estou trazendo hoje para os irmãos, amém? Eu quero ser bem breve, glórias a Deus. É sobre a epístola de Tito. Eu quero falar sobre um pouquinho sobre a epístola, o porquê dessa tal epístola, e de um ponto que eu achei um ponto crucial, um ponto de grande importância. Tem vários pontos maravilhosos na epístola de Tito, mas existe um ponto que ele é muito bom de ser estudado, de ser meditado, e de trazer aos irmãos, a amada igreja. Amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo de número 11 de Tito no seu capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Ó que nós vamos estudar um pouquinho hoje, ó. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Glórias a Deus, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Coisa linda. Esse daqui é o versículo chave disso que nós vamos estar meditando hoje para a glória de Deus. É de grande importância que você mantenha um pouquinho da sua atenção. É rápido, meus irmãos. Isso daqui vai ser um devocional, vai ser um tempo com Deus. Se você quiser aprender um pouquinho, fica aí que eu creio que você vai ser edificado. Amém? O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que nós conhecemos, já passamos lá em Atos dos Apóstolos pela sua conversão. Ele era um homem que por onde passava fazia igreja, por onde passava deixava discípulos, deixava homens que aprenderam com ele, aprenderam com o conhecimento que ele tinha de Cristo, da Torá, os conhecimentos bíblicos e os conhecimentos que ele viveu durante aquele tempo que o apóstolo Paulo esteve com os discípulos. Aquele momento onde ele parou para estudar logo após a sua conversão, logo após o encontro com o próprio Cristo. Ele para, ele aprende, mas na caminhada do apóstolo Paulo, quando ele sai para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo ele faz discípulos, ele faz pessoas que aprenderam por onde ele passou, pessoas o acompanharam, aprenderam com ele o que ele tinha de Cristo, o que ele tinha aprendido sobre Cristo, e por onde o apóstolo Paulo passava, ele fazia igreja, e um daqueles amigos que estavam com Paulo pegava e falava assim, ó, comanda essa igreja. Seja o pastor, seja o líder, você já tem aprendido comigo, eu aprendi de Cristo eu peguei as maravilhas de Cristo e tudo que Cristo tinha a me ensinar, absorvi, passei a você, te ensinei, te mostrei como que como que faz. Agora vai até lá, mas acontecendo alguma coisa, você me manda cartas, eu vou mandar cartas a vocês, para a gente sempre estar se comunicando. As tuas dificuldades me passa, as minhas eu também passarei a vocês. Ele fez isso em várias e várias cartas. O apóstolo Paulo estava preso, ele falou um pouquinho da dificuldade que ele estava passando, mas ao mesmo tempo ele nunca deixou os irmãos, haver navios, sem saber o que fazer ou sem saber para onde ir. O apóstolo Paulo sempre esteve se comunicando. E para a glória de Deus, na igreja de Creta, o apóstolo Paulo levantou um homem também, porque era uma igreja que passava por uma grande dificuldade. Da mesma maneira que a igreja de Corinto passava por grande dificuldade, essa igreja de Creta estava também vivendo um momento difícil. Esse povo de Creta estava vivendo um momento difícil. Eu quero trazer uma breve introdução aqui. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre Tito. Tito, ele era um presbítero, ele é um homem levantado pelo apóstolo Paulo. Ele foi deixado lá em Creta como um líder daquela igreja, como um pastor daquela igreja, como um homem que ia direcionar. E não só isso, ele ainda foi levantado naquela igreja para escolher homens para trabalhar naquela igreja. Ele levantou o corpo da igreja. Ele tinha Cristo como o centro e o cabeça. Ele tinha o apóstolo Paulo como seu mentor, e ele tinha aqui naquele local, com todo aquele aprendizado que ele teve de Cristo e do apóstolo Paulo, que levantar homens para trabalhar, diáconos, obreiros, vamos assim dizer, para estar trabalhando na obra, para estar trabalhando naquela igreja, a fim de trazer boas novas e conhecimento para aquele povo. Ele era um homem sábio. Tito era um homem muito sábio, um homem que acompanhou o apóstolo Paulo em várias passagens bíblicas no Novo Testamento, lá em Corinto.
tem muito falando sobre Tito, não se fala nele em Atos dos Apóstolos, mas tem outras epístolas que o apóstolo Paulo estava juntamente de Tito. Então Tito, ele era um homem sábio, ele era um homem que conseguia organizar bem as coisas, inclusive ele foi o escolhido para fazer tal coisa. Então o apóstolo Paulo coloca ele lá naquela intenção: vamos organizar a casa, vamos deixar a casa de uma maneira que agrade ao próprio Jesus Cristo. Amém? Até aqui você tem entendido? É só uma breve introdução, mas a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que aquela cidade era uma cidade difícil, meus irmãos. Era uma cidade que não era brincadeira, sabe por quê? Porque lá havia muitos falsos profetas. Lá havia muitos falastrão, sabe aquele povo que fala o que não deveria falar, ou fala sem ter conhecimento sobre o caso, sobre o assunto? Então, esse era o problema, que aquele povo vivia uma grande dificuldade de homens super religiosos, homens que tinham religião acima até do próprio Cristo, acima até do próprio Deus, e é claro que isso aí nunca agradou a Jesus, né? Então, deixa eu trazer aqui em Tito, capítulo 1, o versículo 10 e o 11, que diz, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Principalmente quem? Os religiosos, aqueles que criam na circuncisão. Eles eram pessoas que falavam demais e falavam muitas besteiras também, aos quais convém tapar a boca. O apóstolo Paulo fala assim: ei, Tito, você tá vendo como que tá a situação aí, né, Tito? Então, se necessário, você vai ter que mandar eles se calarem, mas não de uma maneira que agrida, para ter guerra, para ter luta. Não, eu não quero isso dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. O que eu quero na casa do Senhor é que você, de uma maneira sábia, porque você é um homem sábio, Tito. Então, de uma maneira sábia, tenta e vai sim, a gente vai orar, tenta acertar isso, porque aí há pessoas vãs, há pessoas desordenadas, há pessoas que falam muitas besteiras, falsas doutrinas sobre Deus, sobre o Evangelho. Isso não está certo, Tito. Eu te coloquei aí para isso, glórias a Deus, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por top ganância. Deixa eu te falar uma coisa, como se fala sobre homens, aqui homens, versículo 11, que transtornam casas inteiras. Sabe o que acontece? É que antigamente os crentes, os cristãos, eles não se ajuntavam dentro do templo que nem a gente faz hoje. Eles se juntavam dentro de uma casa, porque falar sobre o Cristo dentro do templo, muitas das vezes causava grandes brigas, grandes guerras. Então, nesse momento, eles estavam onde? Dentro das casas. Os cristãos se juntavam dentro das casas e do nada apareciam os religiosos. E dentro do recinto, dentro da casa, eles traziam grandes transtornos. E isso não agradava ao Senhor. Então, Tito veio para acertar tudo isso. Aí o próprio Deus, ele começa a exortar Tito, falando assim: Tito, você tem que levantar grandes homens para trabalhar com você nessa obra. Olha o que o Senhor fala sobre o obreiro dele. Olha o que o Senhor fala. Por essa causa te deixei em Creta. Tito capítulo 1, versículo 5. Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Olha, escuta isso daqui, hein? O nosso professor Gil fala muito sobre isso, Por causa te deixei em Creta. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como ação doutrina, como para convencer os contradizentes. Então o próprio Paulo está falando assim: ei, Tito, você tem que levantar homens
que eles tenham uma mulher só, que sejam homens irrepreensíveis, que sejam homens que agradam a Deus, que sejam homens sem manchas, homens que possam falar e que não passem vergonha. Ele está dizendo isso, que eles não passem vergonhas, que eles saibam manusear bem a palavra de Deus, para que eles não saiam falando besteira que nem esse povo que está aí faz. Então, toma cuidado com esse povo. Amém? Então até aqui você conseguiu entender um pouquinho sobre o porquê que o apóstolo Paulo está tratando sobre esse tema aqui de Tito. Eu queria só deixar só mais um pedacinho aqui, ó, no versículo 12, só para a gente finalizar sobre essa introdução. Ó, versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, que são o povo de Creta, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ó, que forte, hein? O próprio apóstolo Paulo está dizendo: ei, homens lá atrás já estavam dizendo sobre esse povo. Eles já conheciam e diziam que era um povo preguiçoso, um povo falastrão, mentiroso, e um povo, glutão. Essa versão está falando ventres preguiçosos, né? Mas tem uma outra versão que fala assim que são homens glutões, homens que comem demais, é um povo muito preguiçoso. E além de tudo ainda fala demais, além de tudo são mentirosos, além de tudo são homens briguentos. Então imagina, o apóstolo Paulo pega Tito e coloca no meio daquele povo. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho do raciocínio. Automaticamente, quando Deus te pega e te coloca num lugar, o Senhor sabe que lá já tinha mentira. O Senhor sabe que lá já tinha ganância. O Senhor já sabe que lá existe cobra engolindo cobra. O Senhor já sabe que lá existe pessoas que querem fazer o mal e que tramam o mal 24/48. Mas se o Senhor te colocou lá, é porque o Senhor viu em você capacidade. Ah, mas eu não enxergo em mim capacidade. Fica tranquilo que aquele que te colocou lá, ele é o mesmo que vai te capacitar para tal coisa. As coisas não precisam acontecer de uma vez só. Com o tempo de Deus, tudo vai se organizar e o Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar temperança, vai te dar conhecimento para que você venha agir de uma maneira que agrade ao Senhor no lugar que você está. Amém? Agora a gente entra para dentro do desenvolvimento desse ensino e é bem rápido, bem simples, nós já estamos finalizando. O desenvolvimento fala sobre o quê? No versículo 11 do capítulo 2 de Tito, que é onde a gente vai firmar agora a nossa tenda, ó que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ó que maravilha! Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E eu fiquei me perguntando, e eu creio que muitos têm se perguntado nesses últimos dias, o que é a graça? A graça é aquela que me dá condições de pecar. A graça é aquela que, tipo assim, pequei, não tem problema nenhum. A graça é um favor imerecido. Eu vou nessa. Eu vou que a graça é um favor imerecido. A graça não é uma liberdade de pecado, uma liberdade de fazer o que quiser. Não, fica tranquilo que você vai entender um pouquinho sobre o que é essa graça aqui, ó. O que é a graça? Um favor imerecido, né? Eu acabei de trazer um versículo que automaticamente ele confirma isso que eu estou te falando, que é um favor imerecido. E essa daqui é a fala de todos. Se você parar na igreja, na rua, no trabalho, seja lá onde você estiver, e você falar assim: o que é a graça? Alguém já vai falar lá do fundo: é um favor imerecido. Porque todo mundo enxerga a graça só assim. Todo mundo entende que a graça só é um favor imerecido. Mas a graça ela vai além de um favor imerecido. Porque além dela te trazer esse favor, que o principal de todos os favores é a salvação, a graça ela traz um monte de coisas. Porque quando se fala do favor imerecido, o povo já liga o quê? A salvação. A pessoa já liga a salvação. Opa, é um favor imerecido. Mas que favor é esse? O favor de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. O povo só liga a graça à salvação, mas a graça ela vai além da salvação. Olha o que a graça ela traz para a minha vida e o que traz para a sua vida. Aleluias. O primeiro que foi o que a gente acabou de trazer e acabou de falar, a graça ela traz a salvação. Ela é o princípio da salvação. Porque um tempo atrás o pecado tinha nos consumido.
O pecado estava destruindo com a nossa vida, estava destruindo com a nossa história, a lei estava nos julgando. Aí vem um conhecido como Cristo, como Filho do Deus vivo, que lá no Antigo Testamento era conhecido como rocha. Lá em Isaías, no seu capítulo 6, no seu versículo 9, diz que ele é o maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, essa graça aqui é uma graça conquistada no Novo Testamento, mas que lá no Antigo Testamento já se falava dela. E muitos homens tinham vivido a graça de Deus lá no Antigo Testamento. Mas não vamos nem entrar lá, vamos trazer aqui para o Novo Testamento mesmo. E ele teve que vir. Lá em Lucas, no seu capítulo 2, um menino nasceu. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, o maravilhoso, e fora se colocado o nome dele de Jesus. O Filho de Deus, Jesus, o maravilhoso. Jesus, ele passou por aqui, ele foi batizado, ele curou, ele restaurou vidas, mas tudo isso com um propósito. Que propósito é esse? O propósito da salvação. E a gente não merecia isso. Gente, a gente é pecador, olha como anda a nossa mente, os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, é uma luta constante. É uma luta, é uma guerra diária contra o pecado, contra as maldades, contra as tristezas, contra as vontades do coração, as vontades da carne, que a carne quer fazer assim, a carne quer fazer assado, ela quer ir pra lá, ela quer usar isso, ela quer fazer aquilo. A todo momento a gente está nessa guerra. Aí vem um e fala assim, eu vou morrer por você, por mais que você não mereça, eu vou dar minha vida pela sua, eu vou me entregar no madeiro por você. Isso é graça, é se entregar por alguém, é fazer algo por alguém, mesmo aquele alguém não merecendo. Então, a princípio, a graça ela já veio para trazer salvação, mas ela traz a salvação como primeiro lugar, mas ela tem o segundo, o terceiro, o quarto, tem muitos. Mas eu quero só trazer alguns pontos aqui para você, só para simplificar. Então, o primeiro ponto da graça é o quê? Aí alguém te pergunta lá na rua, o que é a graça? Fala assim, o favor imerecido. Mas que favor é esse? O primeiro eu posso te dizer agora. Qual? Salvação. A graça ela me trouxe salvação, meu irmão. Ela me trouxe uma salvação e me trouxe o privilégio de me conectar direto com Deus Pai. Antigamente a gente tinha que fazer sacrifício. Levava até o sacerdote. Mas agora a graça ela é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa que ela me liga logo com Jesus. Ela me liga com o Espírito Santo roga ao Pai por mim. Você está entendendo? Então a graça é já esse favor, o favor de falar com Deus, o favor da salvação. Mas existe algo mais profundo também. Existem outras coisas que a graça nos trouxe. Olha o que a graça te trouxe também, meu irmão. O versículo 12 de Tito, capítulo 2, olha o que diz, ó. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça ela te traz a salvação, mas ao mesmo tempo a graça ela te traz a santidade. Aquele que olha para o autor e consumador da nossa fé, tudo que ele quer é ser parecido com Jesus. E aquele que quer ser parecido com Jesus, ele não pode andar de qualquer maneira. Ele não pode falar de qualquer jeito. Ah, mas a graça ela me permite tudo. A graça ela é assim. Não, calma, meu irmão. A graça, ela veio para te trazer liberdade, isso é verdade. Lembra lá o que Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32? Aqui, ó, deixa eu até ler para você, ó, só para não ficar só em minhas palavras. Vamos abrir a Bíblia aqui, ó. Olha o que diz lá, ó, João capítulo 8, versículo 32. Olha que maravilha, olha que o próprio Jesus ele deixa para mim e para você, ó. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a graça. Quem é a graça? A graça é Cristo. E conhecereis Cristo, a graça de Deus, e essa graça ela te traz liberdade. Ela te libertará dos desejos do seu coração, das concupiscências da carne. Ela vai te libertar daquilo que tem te tentado de todas as maneiras, te aprisionar. A graça de Deus, ela é necessária e ela te traz algo maravilhoso, que é algo, além de te libertar, além de te colocar na linha, ela te traz a salvação e ela te traz a santidade. Ela te traz a salvação e ela te traz a santidade. Ela não só te salva, mas ela fala assim, além de você ser salvo, você é separado. Por que eu tenho que ser separado? Por que essa tal dessa santidade?
Olha que Jesus ele diz aqui no versículo 14 de Tito capítulo 2. Olha aí, travando a língua, travando tudo. Eita, Jesus, ó. Olha o que diz aqui, ó. Ele deu a si mesmo por nós, Cristo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então Jesus, ele vem, ele te traz salvação. Escuta isso daqui, você não merecia salvação, meu irmão. Você não merecia salvação. Aí ele vem, ele te traz salvação, ele te traz a graça maravilhosa dele, ele te traz a santidade. Mas por quê? Porque você, a partir do momento que conhece a graça, a partir do momento que você conhece a Jesus, você faz parte de um povo exclusivamente dele. É um povo dele, é um povo selado, é um povo que por onde anda, andando com a santidade, é um povo irrepreensível, é um povo que não se tem aquele lá de fora o que julgar, ele não tem o que dizer. Por quê? Porque você é um povo separado, você é um povo de Jesus. Você faz parte dele, exclusivamente dele. A santidade, ela te traz, aleluias, glórias a Deus, não só as maravilhas de Jesus, não as maravilhas só de ser um povo separado, mas sabe o que ela te traz também? A graça, aleluias, a salvação, a santidade. Ela também te traz a esperança. Que esperança? A esperança que Jesus voltará, porque aquele que vive a graça do Senhor, aquele que vive as maravilhas do Senhor, alcançarão os altos céus, alcançarão a presença de Jesus, alcançarão ele, isso que é o mais maravilhoso. Mas eu não conhecia a graça, ela era um favor imerecido, mas ela não é só isso. Ela é um favor imerecido, ela te trouxe salvação, ela te traz para dentro da santidade, ela te dá esperanças que dias melhores virão. Mas como que vai vir dias melhores se naquela palavra do Senhor ela diz que daqui a pouquinho vai vir um monte de desgraça, um monte de dificuldade, nós vamos passar, vai vir o anticristo daqui a pouco e vai vir aquilo outro. A palavra do Senhor, ela é bem clara e é graça, porque Jesus, ele poderia não ter falado nada, o Senhor não poderia ter falado nada, mas um favor imerecido, ele falou assim: deixa eu parar um pouquinho para mim escrever um manual para esse povo, para mim escrever um manual para o mundo, para essas nações, para que quando essas coisas difíceis chegarem, eles não estejam desapercebidos, olhando para o alto, olhando para lá, olhando para cá, mas que eles estejam cientes de tudo que vai acontecer. Ele foi tão gracioso, ele foi tão maravilhoso, que ele deixou até a Bíblia para mim, para você. Igor, mas dias melhores virão sim. Se não virão aqui na terra, nesse momento que nós estamos aqui como peregrinos, você pode ter uma certeza de uma coisa, que lá no reino de glórias, nós viveremos os melhores dias da nossa existência. Os melhores dias que nós poderíamos viver, que nós poderíamos sonhar, porque nós chegaremos até Ele, veremos até Ele, aleluias, glórias a Deus, e entenderemos de perto o favor imerecido, os machucados do corpo, a coroa de espinhos. Eu espero nem enxergar isso lá, eu espero nem ver, mas se porventura ver, eu enxergarei face a face a graça. Tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou por mim, eu verei com os meus olhos. Mas se não, glórias a Deus, eu creio que ele já vai estar não mais em um corpo de sofrimento, mas em um corpo incorruptível, um corpo maravilhoso, uma nova face, um novo corpo, um novo ser, sendo Deus, sendo maravilhoso como ele é. Aleluias, glórias a Deus. Então a graça, aleluias, é um favor imerecido. Pela graça somos salvos, claro que mediante a fé, tem que ter fé no meio de tudo isso. A graça, ela nos traz a santidade, aleluias, ela nos traz a esperança que estaremos com o Cristo, estaremos com Deus vivo, com o guarda de Israel. E deixa eu aqui trazer um exemplo de graça. Pronto, pegou esse exemplo, pegou tudo. Pegou esse exemplo, Jesus amado. Tito tinha que passar tudo isso para aquele povo, viu?
Lembra aquele povo que era um povo preguiçoso, um povo comilão, um povo falastrão? Imagina Tito tendo que explicar tudo isso sobre a graça de Jesus para aquele povo. Não foi fácil, meu irmão. Tito passou por maus bocados, mas para a glória de Deus ele venceu. Escute isso daqui, um exemplo. Imagine você estando na sua casa. Olha que exemplo simples. Você estando na sua casa, do nada vem uma pessoa e bate lá no seu portão. Aí você fala assim, o que é isso? O que está acontecendo? Acho que é o portão. E você vai até o portão da sua casa. Chegando no portão, é um rapaz humilde, simples. E ele chega para você e fala assim, meu irmão, isso aqui é para você. Aí você olha e fala assim, o que é isso? É uma caixa, um presente, uma caixinha bonita, embrulhada, um presente. Aí você fala assim, mas e aí? Eu não te conheço bem. Aí ele olha pra você e fala assim, fica tranquilo. Eu já te conheço. Aí você fala assim, mas da onde? Fica tranquilo. Recebe, leva. Porque é de graça, eu acabei de... É pra você, eu comprei pra você. Aí você vai falar assim, mas eu não merecia isso. Porque eu não fiz nada pra ter isso. O que eu fiz? Não fiz nada, eu nem te conheço. Aí ele vai falar assim pra você, não, mas eu fiz por você. Eu estou te entregando. É pra você. Aí você vai falar assim, tá bom. Aí você pega e leva pra dentro de casa e ele vai embora pra dele. Mas naquele exato momento você acabou de ter um encontro com quem? Com a graça. Por quê? Porque você não merecia. Por quê? O que você fez? E você nem conhecia aquele rapaz direito e ele chegou te presenteando. E como você foi ver, era logo aquilo que você mais necessitava. Você queria tanto, sei lá, uma caixa de som, pronto, um exemplo. Você queria tanto aquela caixa de som, e ele viu a tua necessidade, ele viu que você precisava daquela caixa de som, por mais que você não saiba como, e ele trouxe a caixa de som e entregou na sua mão. Isso foi a mesma coisa com Jesus. Jesus está lá em cima, ele está vendo que o povo necessitava da salvação, que o povo necessitava ser regenerado, ser puro, ser limpo, para vir morar com ele na glória, e no lugar que ele tinha preparado. Sabe o que ele falou? Deixa eu bater lá na porta daquele povo lá e entregar um presente para eles. Porque se eu não entregar, eles não vão viver essa tal dessa graça. Essa maravilhosa graça. Então foi necessário a morte de cruz. Foi necessário a graça. E ela nos alcançou. E para a glória de Deus, nós estamos aqui. Rapidamente, finalizando agora, entramos dentro da conclusão. Amém? Entramos dentro da conclusão agora. Eu preciso de mais 5 minutinhos no máximo. Você lembra de Bartimeu? Bartimeu na beira do caminho. Imagina, hein? Vivendo aquela situação triste que ele estava vivendo, e Jesus está passando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí Jesus volta, olha e fala assim, o que tu queres que eu te faça? Pai, eu preciso ver, que eu veja. E ele foi curado naquele exato momento. Bartimeu estava no meio do caminho. Ele merecia ser curado. Mas a graça é Jesus, meu irmão. E Jesus precisava passar ali, porque existia um que necessitava de algo que somente a graça poderia fazer. Existem coisas que eu e você consegue fazer, mas existem coisas que só a graça faz. Só o poder maravilhoso da graça pode fazer, meu irmão. Aleluias, glórias a Deus. Deixa eu trazer aqui outra, pronto. Eu separei um monte. Jairo, lembra de Jairo? Já ouviu falar de Jairo? Aleluia. Jairo, ele estava com uma filha que estava enferma a ponto de morrer. Aí daqui a pouquinho chega Jesus na casa de Jairo, cura a filha dele, que já estava dada como morta. E será que Jairo merecia? Mas ele é um dos principais homens da sinagoga. Mas será que ele merecia aquilo? A graça de Deus alcançou a vida de Jairo. E no meio do caminho ainda alcançou a mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, que sofria com aquela enfermidade. A graça passa, ela toca na graça, ela tem contato com a graça e ela é curada pela graça de Deus. Olha que bênção de Deus. A graça do Senhor. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos falam para Jesus de longe, Senhor, me cura. O Senhor pode, se quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor falou assim, vai lá até o sacerdote, corre. Vai até o sacerdote. O que é isso? É o favor imerecido. Eles não mereciam. Eles eram leprosos.
Eles não mereciam, mas a graça de Jesus alcançou aqueles 10 homens. Se só um voltou para agradecer, tudo bem, aí é ele Deus, e os outros 9 não vieram, são eles e Deus. Mas a graça alcançou, Jesus alcançou. Aleluias, glórias a Deus. E eu, eita Jesus, quem era eu um tempo atrás? Quem fui eu? O que eu fazia? O que eu falava? Como eu andava? Quem era eu? Mas a graça, ela falou assim, filho, você precisa de perdão, você precisa de salvação, você necessita de santidade para mudar o seu jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de fazer as coisas, e você precisa de Jesus. Então vamos se consertar. E a graça veio, me deu um banho de misericórdia, me deu um banho, aleluias, glórias a Deus, de salvação, de santidade, me colocou na linha bonitinho, hein? Andando bonitinho, para hoje estar vindo te trazer essa mensagem dizendo que Jesus é bom e que a graça dele é quem vai nos trazer conserto, a graça de Jesus. Ah, mas eu posso pecar e eu vou lá pedir perdão. Ei, meus irmãos, toma cuidado, porque a graça, ela te perdoa, Jesus, ele te perdoa, mas ele não quer que você fique caindo sempre nesse mesmo erro, porque isso pode trazer graves consequências. Tudo que Jesus quer de você é a santidade, porque ele era santo. E ele quer que os deles, os exclusivos, lembra lá aqui do versículo, Tito capítulo 2, do versículo 14, é um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus, ele quer um povo exclusivo. Jesus quer um povo que vive e que viva a graça de maneira que agrade ao Senhor. Jesus, que ele venha te abençoar. É simples. É bem rasinho, mas é de Deus para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Que Deus abençoe a sua noite, meu irmão. E viva a graça de maneira que agrade ao seu Senhor. Entendendo que nós somos gratos, aleluias, e que nós recebemos algo que nós não merecíamos. Olha, Jesus, ele trocou as tuas vestes. Olha o que Jesus fez na tua casa. Olha o que Jesus fez pela tua família, pelo teu povo. Olha o que Jesus fez por você, meu irmão. Foi a graça dele que te alcançou, que te trouxe liberdade, que te trouxe tudo isso que você tem vivido, as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Que a graça do Senhor alcance toda a sua casa e toda a sua família. Eu creio que ela já tenha alcançado. Falta só muitos enxergarem a graça, porque ela está aí. E para a glória de Deus, eu glorifico o nome do Senhor por mais esse encontro bíblico, por mais essa aula de hoje, simples, bem simples, com a introdução sobre o livro de Tito, e eu já glorifico a Deus pela sua vida, e obrigado a quem puder compartilhar, compartilhe que vai alcançar outras pessoas, e o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, não meu, vai ser glorificado, aleluias, e alcançado, aleluias, e alcançará outras vidas, melhor dizendo, amém? Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe a sua noite, a sua família, a sua história. Você tenha uma noite de paz, amém? Vou estar orando o Pai Nosso, me acompanha aí, vamos lá? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Jesus. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, meu irmão.